Quando você entender que a prosperidade está além da sua conta bancária, a sua vida dará um salto. Seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou Rita Rodrigues e nele, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a prosperidade. Então vamos começar entendendo mais sobre o conceito de prosperidade. Prosperidade é algo que vai além da questão financeira. Nos cursos e pós-graduações que eu já fiz, eu tive uma disciplina que falava sobre projeto de vida. E nessa disciplina, nos foi apresentado uma ferramenta que talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar, que é a ferramenta da roda da vida. A roda da vida contém simplesmente 12 áreas. E uma delas é a questão financeira, e junto com a questão financeira está carreira, estudo, e aí vem a questão profissional, é uma área. Porém, essa mesma roda da vida é dividida em 4 eixos, né? Tem a questão espiritual, tem a qualidade de vida, os relacionamentos e a questão de desenvolvimento financeiro, certo? Então, eu trago isso agora no início do vídeo para que a gente já consiga entender que quando a gente fala de prosperidade, quando a gente assiste a um vídeo, quando a gente está na busca pela prosperidade na nossa vida, é interessante, é importante a gente expandir a nossa mentalidade com relação ao significado de prosperidade. Por quê? Se olharmos à nossa volta, vocês também já podem ter visto alguns exemplos negativos com relação à prosperidade quando o foco está unicamente no dinheiro. Vou dar um exemplo. Recentemente eu vi uma notícia que falava de uma pessoa, de um homem, que ganhou um prêmio na loteria em um determinado estado do Brasil. E o que aconteceu? A esposa encomendou um crime com relação a ele. Então, ele perdeu a vida por causa do quê? Do dinheiro, porque o objetivo daquela pessoa era apenas a questão financeira. A visão de prosperidade dela e dele, não sei, também, estaria apenas na questão do montante, do financeiro. Conectando isso à vida da mulher, dinheiro, a prosperidade financeira, essa área dos negócios, do trabalho, dos estudos que trarão um retorno financeiro na nossa vida como mulher. A prosperidade deve ser compreendida no aspecto mais amplo possível. Por quê? Porque uma mulher que ascendeu, que possui hoje a sua independência financeira, mas essa área se sobressai às outras, que são relacionamento, que são qualidade de vida, que é a questão da saúde, e a espiritualidade, que também é um alicerce da nossa vida, independente de qual religião ou não religião, né, você se afeiçoou e é aquilo que faz sentido para você. As partes da roda da vida, da nossa vida, precisam estar em mais equilíbrio na vida de uma mulher. Por quê? Porque nós sentimos muito mais forte quando há um desequilíbrio. Nós sentimos no corpo, nós adoecemos com mais facilidade quando há um desequilíbrio. E isso, longe de ser algo ruim, na verdade, é algo que eu poderia colocar como uma bênção, mas é um mecanismo nosso feminino que nos faz não extrapolar certos limites, entendem? Isso é divino, isso é muito bom. Por quê? Porque a mulher sente mais, né, quando está em desequilíbrio, e isso faz com que a gente procure antes o cuidar do que está em desarmonia. Existe uma pesquisa, né, que mostra que as mulheres vivem mais que os homens.
E uma questão é essa. Por exemplo, quando a gente está em um trabalho, homens permanecem de maneira fácil e se aposentam em um mesmo trabalho. Nós, mulheres, na minha vida, na minha própria experiência, eu não me vejo, né, em uma determinada profissão ou me aposentando nela. Porque eu me sinto bem em equilíbrio. E eu preciso dos meus momentos, eu preciso dos meus desafios. E se eu permanecer muito tempo, aí começa a vir sintomas. E os sintomas são algo precisa ser olhado, visto, e aí a partir de ser olhado e visto, eu posso escolher. Eu continuo? Faz sentido ou não faz mais sentido isso na minha vida? E a mulher consegue colocar isso em todas as áreas, certo? Na religião, se determinado conceito religioso, se determinada prática religiosa não condiz com os nossos valores, ou lá no nosso íntimo, a gente pensa assim, talvez não seja esse o caminho, nós temos uma facilidade em decidir por outro caminho. A mesma coisa na área da qualidade de vida, de nos cuidarmos. As mulheres frequentam mais as academias, as mulheres frequentam mais pilates, yoga e outras modalidades esportivas. Os homens geralmente optam por uma modalidade, né? Geralmente é o futebol ou algo relacionado ali a mais parecido dessa prática. Então, o que acontece? A gente vê que as mulheres realmente têm essa predisposição. Nós sentimos mais. Isso é bom, porque nos faz perceber as coisas à nossa volta, a questão da intuição ali. A gente lê o que está por trás da intenção das pessoas, ou o que aquela situação pode trazer para a nossa vida. A gente tem a habilidade de observar e de sentir. O observar está aqui no racional, certo? E a mulher consegue trazer para o inconsciente ali, para a intuição, para aquilo que eu sinto no meu íntimo. E o que acontece? A prosperidade, ela vem e uma torna-se realidade e consciência na nossa vida quando a gente dá voz a essa intuição. Mas o que vemos hoje, uma sociedade da correria, né? São áudios acelerados no 2, se possível, se tivesse mais, com certeza seriam acelerados. São maratonas de séries. O nosso cérebro, quando fala assim em vício de dopamina, é essa questão. O cérebro se vicia no rápido, né? No para ontem. Só que nós mulheres, o lado yin, todos nós temos as duas polaridades, as duas energias, yin e yang. O que nos faz ter sucesso, prosperidade, avanço, crescimento, realizações é o equilíbrio do yin e do yang. Então, em determinado momento, em determinada situação da minha vida, eu vou integrar de maneira mais forte o lado yin, o foco, a determinação, os limites. E em determinadas situações ou relações, eu vou integrar de uma maneira mais prudente o lado yin. A conversa, né, o diálogo, a compreensão, a escuta. Será que é isso que eu quero? Tal faculdade está fazendo sentido para mim ou não? Esse relacionamento está fazendo sentido? Essa amizade está contribuindo para a minha vida? E o lado yin faz com que a gente escolha e saia de situações, se afaste de pessoas de uma maneira tranquila, sem conflito, sem embate, sem dedo na cara, certo? Espero que esse vídeo tenha expandido a questão da prosperidade aí na sua mente, porque a nossa mudança, ela vem do mental, aquilo que eu penso, gera os sentimentos e eu vou agir a partir desse sentimento. Então, se a minha consciência de prosperidade aumentou, certo? Eu sei, eu entendo que eu sou próspera financeiramente, mas eu também sou próspera na minha saúde, nos meus relacionamentos, na minha espiritualidade. Eu me sinto bem comigo mesma. Então, todas essas áreas compõem, de fato, a nossa prosperidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. E no primeiro comentário fixado,
para quem ficou até o final, eu vou deixar o link da jornada de reconexão feminina, um material criado a partir da minha experiência, a partir dos anos de estudo, terapias integradas também, e dessa visão do feminino, visão da prosperidade feminina, visão da identidade feminina, e de hoje entender e compreender que a mulher se torna muito mais poderosa a partir dos momentos em que a gente se coloca na escuta daquilo que a gente está sentindo. O link vai ficar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Até o próximo.